paralítico, que era carregado por 4. E eles, não podendo se aproximar-se dele por causa da multidão, destacaram o telhado onde estava, fazendo uma cobertura, e eles abaixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações: Por que fala, homem, essa blasfêmia? Quem pode perdoar o pecado senão Deus? Imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam tanto contra si, disse: Por que argumentais sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma teu leito e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para o caminho da tua casa. Imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos. De modo que todos se maravilhavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos algo assim. Glória a Deus. É uma palavra bastante conhecida dos irmãos. E é uma palavra que Deus trouxe ao meu coração: quem anda conosco? Quem nós trazemos para andar conosco? Muitas das vezes, irmãos, a gente passa por lutas porque tem alguém que está conosco. Às vezes a luta não é nem nossa, mas só de estar perto de alguém a gente passa pela prova. Muitas das vezes a gente compra briga que não era para nós ter comprado. Olha Jonas, o que aconteceu, né? Ele estava no barco e eles começaram a jogar os bens fora do barco. E daí o que acontece? Ele pegou e falou: Não, foi eu que pequei. Daí eles viram que a tempestade estava por causa de quê? Por causa de Jonas. Então o que eu trago para os irmãos hoje, para mim, é: quem está no teu barco? Quem você está carregando? Porque a minha vida, a sua vida, a nossa casa, a nossa intimidade não é para qualquer um. Nós, como cristãos, temos que ter sabedoria de quem anda conosco. Não estou dizendo que é para excluir, não. Pelo contrário, mas quem está com você? Te aproxima de Cristo ou te afasta dele? Eita Deus, é verdade. A gente tem que ter isso em nossa mente. E eu, próximo das pessoas, quem eu sou? Eu aproximo as pessoas de Cristo ou afasto Cristo das pessoas? Tem esse lado também, porque a moeda ela tem dois lados. E na vida do cristão não é diferente. Quem nós somos na presença de Deus? Quem você tem sido para o seu vizinho? Quem você tem sido para a sua esposa, para o seu esposo? Quem você tem sido para a sua mãe, para o seu pai, para o seu filho? Quem você tem sido? Você tem aproximado Cristo ou você tem afastado Cristo deles? Porque a palavra de Deus ela é muito clara. Meu marido sempre fala que não tem como uma boca ela jorrar bênção e jorrar maldição. A mesma boca, né? Então quem nós temos sido diante do Senhor? Porque nós temos um propósito aqui nessa terra. E o propósito nosso maior é apresentar Cristo. Será que nós temos apresentado? Quem nós temos sido no nosso trabalho? Será que nós seríamos um desses 4 que carregaria o paralítico e desceria pelo teto? E levaria até Jesus? Hoje, nós como cristãos aqui dentro da casa do Senhor. Será que nós pegaríamos no colo, no braço e levaríamos aquele paralítico até Cristo? Aleluia, Deus. Você já pagou o preço por alguém hoje? Irmãos, Deus tem falado comigo grandemente, sabe? Eu tô com uma pessoa que Deus tem aproximado próximo de mim esses dias. E esses dias eu não estava bem. Estava passando por uma batalha muito grande lá na minha casa. E eu entrei no quarto para orar. Quando eu entrei no quarto para orar, essa pessoa, ela pegou e me gritou: Cássia, vem aqui. E eu fui, né? Meio que sem graça para abrir a porta, porque eu orava, mas eu senti aquele chamar de desespero. E daí a pessoa estava aos prantos lá.
tremendo. Ela tá tendo uma crise de ansiedade. Aí eu peguei e falei, o que eu faço agora? Falei pra ela. Ela ora por mim. Não deveria nem ter perguntado, né? Lapada na minha cara. Falei pra ela, o que eu faço agora? Ela falou, ora por mim. Aí eu peguei e falei, não, eu não vou orar por você. Eu vou te abraçar. E o Espírito Santo vai interceder por nós duas agora. E eu abracei ela. Quando eu abracei ela, me veio uma autoridade do céu, sabe? Porque até então eu não estava com autoridade. Me veio uma autoridade do céu, porque a autoridade ela vem do Senhor, irmão. Você não coloca a mão na cabeça de uma pessoa se você não tiver a autoridade de Deus, para você não ser envergonhado diante do Senhor. Aí me veio aquela autoridade do céu, eu coloquei a mão nela e comecei a orar e repreendi. Na hora que eu repreendi, ela já estava com o olhão assim bugalado para fora. Falei, te repreendo no nome do Senhor Jesus. Sai da vida dela agora, na hora, instantâneo. Parou. Mas primeiro o que eu tive que fazer? Abraçar. Antes de orar eu tive que abraçar, ou seja, eu tive que pegar no colo. Será que muitas das vezes nós temos pegado alguém no colo e trazido para a presença do Senhor? Porque às vezes nós queremos chegar e meter Bíblia na cara da pessoa. E às vezes a pessoa só precisa o quê? Ser pegado no colo e ser levado até a Cristo. Ser levado até a Cristo. Não é nem por ser pregado a Cristo, é ser levado até a Cristo. Sabe, a palavra do Senhor era maravilhosa. Porque na Bíblia diz que muitos enfermos iam encontrar Jesus, né? Mas a Bíblia também fala que Jesus foi atrás de alguns, como foi dos discípulos. Então hoje, o que tem acontecido na nossa vida? Nós temos levado pessoas até Jesus? É uma reflexão que nós, como cristãos, temos que fazer. E será que nós temos trazido pessoas de Jesus para perto da gente? Minha mãe sempre fala, mostre-me com quem tu andas e direis quem tu és. Vigia, irmão, com quem você tem andado. Vigia diante do Senhor. Vigia mesmo. Porque a gente tem que vigiar. E vigiar de verdade diante do Senhor. Não é que ele tá orando ou tá fingindo? Não, tô fingindo. Não, você tem que vigiar mesmo. Não é só ficar aí vacilando, não. Porque dependendo da pessoa que você levar para dentro da sua casa, é que destrói seu casamento. É que destrói o seu trabalho. É que destrói os seus sonhos. É que destrói os seus projetos. Então você vigia com quem você coloca dentro de casa. É verdade, Deus. Se você quer ter uma vida diante do Senhor, ora a Deus quem você vai levar para dentro da sua casa. Porque a nossa casa, ela é templo e morada também do Espírito Santo. A nossa casa também é uma igreja. A nossa casa também é morada do Senhor. Então, vigia. Não sei por que Deus está falando isso, mas Deus sabe fazer as coisas. Vigia com quem você tem levado para dentro de casa. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus manda eu repetir. Irmão, vigia com quem você tem colocado dentro de casa. Aleluia! Olha, eu sou bem difícil de repetir as coisas, mas quando Deus manda a gente tem que obedecer. Irmão, vigia. Se você não quer perder o celular, você vigia. Olha, chega, eu estou arrupiando. Diante do Senhor, vigia. Se você não quer ter sua vida destruída e roubada pelo diabo a sua salvação, você vigia. Vigia. Porque para você perder sua salvação é esse aqui, ó. Minha mãe, esse dia, olhou na minha cara de manhã cedo. Tava só eu e ela em casa. Ela falou assim, minha filha, se eu chegasse em você e te desse 10 mil reais hoje, o que você faria? Aí eu peguei e falei, na hora, na lata. Eu falei, eu terminaria meu tratamento. Ela falou, e se eu te desse 30 mil reais hoje, o que você faria? Aí eu dei uma pensada, né? Eu falei, eu terminaria meu tratamento, pagaria meu carro, quitaria umas contas. Aí ela aumentou, e se eu te desse 100 mil reais hoje, o que você faria? Aí eu fui falando, né? Aí ela pegou e falou, e se eu te desse 100 milhões de reais hoje, o que você faria? Aí eu peguei e falei, nossa mãe, eu ajudaria toda a minha família, ajudaria o irmão e construir uma igreja assim, e fui falando, né? Ela falou, mas e se eu te falasse que amanhã você ia amanhecer sem vida, o que você faria? Eu falei, não quero. Foi instantâneo, eu falei pra ela, não quero esses 100 milhões de reais. Por quê? Porque eu não quero perder a minha vida. Eu falei pra ela. Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês, vigia, porque às vezes você tá trocando a salvação por pouca coisa. Eita Deus, coisas passageiras.
Sabe aquele ditado? Nunca troque o que você quer por uma vida pelo que você quer por um momento. Eita, glórias a Deus. Aleluia. Nunca troque o que você quer por uma vida pelo momento. Eita, glória. Porque o momento ele é passageiro. Mas a nossa vida, não. E a gente tem que construir coisas aqui para mostrar para o Senhor lá no céu. A sua família, ela não é sua, ela é de Deus. Eita, glória. Ela é de Deus. Eu tenho passado uma batalha com o meu casamento esses dias. Oh, glória. E eu peguei e fui orar ao Senhor, né, sobre o meu casamento. Eu falei, Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. A gente tem que apresentar os nossos planos que a gente pretende fazer diante do Senhor. E algo chegou no meu ouvido e falou bem assim, não é seu, é meu. Aleluia. Glórias a Deus. Não é seu, é meu. Falou pra mim. E eu falei, mas eu tenho orgulho, Senhor, eu tenho ego. Mas não é seu, é meu. Aleluia. E eu abaixei minha cabeça e falei, Senhor, mas eu tô certa. Porque a gente é teimoso, né? Falei, Senhor, eu tô certa. E novamente, só eu e Deus no quarto. Falou, não é meu, é seu. E daí eu liguei pra Rosária. Mandei uma mensagem. Ela falou, irmã, você quer me ligar? Pode me ligar. Eu liguei com ela e a gente conversou. E daí ela começou a falar em mistério no telefone. E quando ela falava no mistério, Deus me dava a interpretação da língua dela. E eu tava calada. E ali Deus falava comigo através do mistério dela, sabe? E Deus começou a me dar a interpretação e eu peguei e falei, Senhor, então você já vou orar diferente. Não trabalha nele, trabalha em mim. Porque o problema já está aqui no meu coração, quebra o meu coração. E o que eu tenho para falar para você, irmão? Se você vê que o problema está em você, mesmo você dando certo, ore e peça para Deus já quebrantar. Não deixa o inimigo roubar o que é seu. O que Deus te deu, não deixa. Não deixa o inimigo roubar o que Deus te deu. Não deixa, irmãos, vigia com amizade, vigia com quem você leva para o trabalho, vigia, irmão, vigia diante do Senhor, vigia mesmo. Tá até chato eu falar isso, mas Deus manda falar para vigiar. Não sei o que está acontecendo aqui, mas Deus manda dizer, não é pro meu marido não. Que às vezes pode falar que é porque eu passei por luta no casamento, não é pro meu marido, isso é para irmão que tá aqui dentro. Vigia diante do Senhor, vigia, irmãos. Se você não quer perder sua salvação, se você não quer perder sua família, você vigia. Deus podia muito bem pegar e ir lá e levar pela mão, mas Deus fala que essa pessoa já sabe que está falando com ela. Então você vigia, irmãos, vigia. E lá em Isaías 38 diz assim, vai falar sobre Ezequias, né? É uma palavra bastante conhecida também. E naqueles dias esteve Ezequias enfermo à beira da morte. E Isaías, o profeta dos filhos de Amós, veio até ele e disse, assim diz o Senhor, depois tu coloca a tua casa em ordem, novamente sobre casa, olha, se Deus mandou abrir, meu Deus, mas vamos lá, coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Então Ezequias virou a face em direção ao muro e orou e disse, lembra-te, Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante ti em verdade, e com perfeito coração eu tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai, e disse a Ezequias, portanto diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eu tenho ouvido a tua oração, e tenho visto as tuas lágrimas. E eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Glória a Deus. Você vê, Deus falou de novo sobre a casa. Deus faz hora, está querendo falar com alguém. E tem pessoas de coração quebrantado. Irmãos, não fiquem com raiva de mim, porque não é eu, é o Senhor que está mandando. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Ora ao Senhor e pede perdão para quem você tem que pedir. Coloca a tua casa em ordem. Porque Ezequias, o que ele fez? Ele virou para a parede. Só estava ele e Deus. E ele falou o quê? Ele falou, lembra, Senhor, que eu te servi. Tem algumas palavras que ele fala, lembra, Senhor, que eu te servi no dia da minha mocidade. Ele fala, lembra, Senhor, que eu te servi e fui reto diante de ti. Ele tinha crédito com o céu. Tinha crédito com o céu. Falhou
Deixou a casa dele ficar bagunçada, mas ele tinha crédito com o céu. Então, se você tem crédito com o céu e você sabe que você já orou um dia, você já louvou, você já cantou diante do Senhor, você ora ao Senhor e fala: Senhor, lembra, Senhor, me ajuda a colocar minha casa em ordem. Tenha crédito, crente, com Deus. O cristão, ele tem que ter crédito com o Senhor, ele tem que ter crédito com o altar, ele tem que ter crédito com Cristo. O cristão, ele tem que ter crédito com o Senhor. Então é isso que eu tenho para falar para os irmãos. Lembra-te, Senhor, que eu te servi no dia da minha mocidade. Lembra, Senhor, que eu fui lá na frente e eu cantei. Lembra, Senhor, que eu ajudei o irmão. Tenha crédito com Deus. Aleluia, Jesus. Tenha crédito com o Senhor. Porque naquele grande dia Deus vai falar: mostre-me tuas mãos. E o que você tem para apresentar para o Senhor? Quais são seus créditos diante do Senhor? E naquele dia, Ezequias enfermo à beira da morte. E Isaías, o profeta de Amós, veio a ele e disse: coloca a tua casa em ordem. Irmãos, coloca a casa de vocês em ordem diante do Senhor. Não brinca com o que Deus te deu. Não machuca aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. A palavra do Senhor diz assim: não toqueis nos meus ungidos, nem magoeis os meus profetas. Cuidado com quem você está tocando. Cuidado com quem você está tocando, porque pode ser a menina e o menino dos olhos do Senhor. E não é essa pessoa que batalha. É o próprio Deus que vai guerrear por ela. Eu estou arrupiando. Não sei porquê, mas Deus está falando: cuidado com quem você tem tocado. Não é eu, é o Senhor. É o Senhor. Cuidado com quem você tem tocado. Sabe, irmãos, desde criança, quando eu estava lá no sítio que eu morava, né? Lá na 2, uma vez eu estava passando pelo quarto da minha mãe e eu vi minha mãe sempre teve o cabelo comprido, ela penteando o cabelo. Eu sempre tive visão aberta. E quando eu era mais nova, meu pai não tinha sabedoria, minha mãe também não. Eles falavam que eu era louca. Porque eu sonhava as coisas e passava na TV. Eu sempre tive visão aberta, foi um dom de Deus. E eu falava: Senhor, por que isso acontece comigo? E eu falava as coisas e passava na TV por pessoas, sabe? Certa vez eu sonhei um sonho que eu nunca me esqueço, de um pai que torturava uma criança. Isso não é coisa de falar no altar, mas Deus manda dizer. E eu sonhei e eu falei pra minha mãe, de madrugada, eu acordei desesperada, eu falei: mãe, vamos orar. Aí foi quando minha mãe viu que tinha alguma coisa de diferente ali, né? E daí minha mãe falou, e eu desesperado, meu pai sempre igual, eu falei: tu conhece meu pai, não é de hoje não. Meu pai sempre foi uma pessoa muito, muito rígida, sabe? E meu pai pegou e falou: ai, vai lá pro quarto dela, joga essa menina pra lá, né? Bravo, porque eu tava acordando ele. E eu pedi até, pelo amor de Deus, pra mim dormir com eles. E eu lembro que esse dia meu pai me colocou no meio da cama e ele falou: minha filha, conta pra mim o que tá acontecendo. Aleluia. Aí eu peguei e falei pra ele, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu não vou falar o que acontecia, né? Mas acontecia isso, isso e isso. E ele pegou e falou: você sabe o canal? Falei: sei. Você sabe o horário? Sei. Você sabe o dia? Eu falei: sei. E daí ele ia viajar. E daí ele pegou e falou: não vou viajar só pra me ver se vai passar na TV isso. E ele foi, ficou em casa e ligou a TV. E no mesmo dia, hora e data que eu tinha falado, passou a reportagem. E daí minha mãe pegou e procurou alguém pra me ajudar. Porque eu precisava de ajuda, porque a gente, quando tem dons espirituais, a gente não pode caminhar sozinho. Porque senão a gente enlouquece, sabia? Você vê essas pessoas loucas aí no mundo, eles não são loucos. Eles têm dons espirituais e visão aberta. Não existe, eu estudei a área da saúde e eu já discuti com um professor meu que não existe pessoas loucas. Eu falo sempre isso com meu esposo: existe pessoa com visão aberta diante do Senhor e não tem sabedoria para lidar com aquilo. Às vezes eu escuto vozes, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é, gente, isso é espiritual, isso não é da cabeça, isso é espírito maligno, porque existe Deus que mostra e também existe o inimigo. Então vigia com o que você tem feito, o que você tem plantado, porque às vezes você tem sido arma do inimigo dentro da sua própria casa. Você não tem sido ferramenta de Deus, você tem sido arma do inimigo diante do Senhor, dentro da sua própria casa. Então vigia.
E naquele dia, meu pai pegou e assistiu e ele falou bem assim, essa menina ela não é louca. Ele até falou lá o que eu ia ser, né? Mas graças a Deus, com honra e glória, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui diante do altar. Né? Glória a Deus. Aleluia. E é isso que eu tenho que falar para os irmãos. Irmão, vigia. Vigia. Vigia mesmo. Não sei porquê, mas Deus está falando, vigia, irmão. Uma palavra não é nem uma palavra dura. Porque às vezes, irmão, você acha que a palavra ela vai vir para todo mundo e não é. Deus às vezes levanta vaso para falar com uma pessoa só. É verdade. Naquele dia o culto é só para você. Eita, glória a Deus. Eita, E eu tô sentindo que hoje o culto é só para uma pessoa aqui. Eita, glória. Aleluia. Deus fez esse culto, não é porque Ele te odeia, não. Ele tá falando com você é porque Ele te ama. Eita, E Ele tá falando, ainda há oportunidade para você arrumar a sua casa. Eita, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ainda tem oportunidade para você arrumar a sua casa. Muitas vezes, seus filhos pagam por atitude sua. Eita, Jesus. É, meu Deus. Aleluia. Seu filho muitas vezes pagou ou paga por atitude sua. Porque você não se coloca diante do Senhor. Eita, glória. Vai ter gente que vai sair daqui com cara virada para mim. Mas Deus manda eu dizer isso. Eita, É o que glória. Deus mandou falar. Então, vigia. Eu podia pegar na sua mão e conversar com você. Mas eu não vou fazer isso porque Deus, Ele já falou no meu coração que você sabe que é com você. Aleluia. E Ele também manda dizer que você é um menino dos olhos do Senhor, para ser mais claro. É um menino dos olhos do Senhor. Eita, glória. Um menino dos olhos do Senhor. Quando você louva, Deus se agrada. E os portões do céu se abrem. Só que tem atitudes que têm incomodado o coração. Não. Irmão. Glória a Deus, você sentiu, mas é para um homem. Deus manda dizer isso para um homem. Mas ela teve homem. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois é, vigia, irmão. Vigia, porque Deus, Ele ama. E quando você louva, o céu se abre. Então, cuida do que Deus tem te dado. Aleluia. Irmãos, eu não vou levar mais à frente porque a gente tem que passar o que Deus manda. E hoje Deus... Eu tinha preparado 3 outras palavras. Mas Deus mandou eu vim aqui só falar isso. Então eu vou fazer só o que Deus tem me mandado, porque eu não quero pagar preço pelos outros, né? Eu tenho que pagar o que Deus me manda fazer. Não adianta a gente querer se engrandecer ou querer fazer alguma coisa se Deus não mandou. Mas eu creio que essa pessoa vai sair daqui com o coração transbordando da parte do Senhor e vai sair daqui transformada. Eu creio em nome de Jesus, porque eu creio que Deus falou, porque não foi eu, foi o próprio Deus que falou. E eu creio que você vai colocar sua casa em ordem, e eu creio que você vai orar e vai falar, Senhor, lembra-te. Sem agradecer a minha oportunidade, vou passar para o irmão Alfredo.